Bom, hoje vamos falar sobre o livro Rei da Vela, de Oswald de Andrade. Primeiramente, bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme César Pessoa, sou aluno do terceiro A de Administração. Vamos explorar uma obra significativa de literatura brasileira, O Rei de Vela, de Oswald de Andrade. A peça que vamos discutir é O Rei de Vela, escrita por Oswald de Andrade. Andrade é uma figura central do modernismo brasileiro e do movimento antropofágico, que procurava criar uma ideia cultural brasileira autêntica através de crítica e assimilação das influências estrangeiras. Falando um pouco sobre o contexto histórico, social e cultural, O Rei de Vela foi publicado em 1937, em um período marcado pela crise econômica global e pela ascensão de regimes, aprofundamente a obra, que se tornou um macro do modernismo brasileiro. O movimento antropofágico, do qual Andrade era um dos principais defensores, procurava devorar as influências culturais estrangeiras para criar algo genuinamente brasileiro. Andrade usa essa peça para criticar o capitalismo desenfreado, o imperialismo e a década moral da elite brasileira. Resumo do enredo e personagens. O Rei de Vela segue a trajetória de Abelardo I, um capitalista imoral que se aproveita da miséria alheia para enriquecer. Abelardo I, ele manipula, humilha e explora todos os seus ao seu redor, incluindo sua esposa, que é Heloísa de Lesbos, e seu assistente, Abelardo II, que representa o homem comum subjugado pelo sistema. A peça mostra a vida de Abelardo I em sua ascensão e eventual decadência, refletindo a exploração brutal e a falta de ética de seu caráter. Falando um pouco agora sobre os temas centrais. Crítica ao capitalismo. A peça é uma crítica mordaz ao capitalismo desenfreado, mostrando como a busca pelo lucro pode desumanizar e explorar os indivíduos. O personagem de Abelardo I ilustra a crueldade e desumanização que acompanham a exploração capitalista. Falando um pouco agora sobre a decadência moral. A corrupção e a falta de ética da elite são evidentes figuras de Abelardo I, que personifica a decadência moral da sociedade. Sua manipulação e crueldade representam a deteriorização dos valores éticos na busca incessante pelo poder e riqueza. Colonialismo cultural. Andrade também aborda a dependência econômica e cultural do Brasil em relação às potências estrangeiras. A peça sugere que o Brasil é consumido pela influência externa, refletindo uma crise de identidade cultural e econômica. Um exemplo claro da crítica ao capitalismo, a maneira como Abelardo I explora seus empregados e sua esposa, transformando suas vidas em um pesadelo para seu benefício pessoal. A peça usa relações para simbolizar a desumanização promovida pelo capitalismo. Estilo literário e análise. Andrade utiliza um estilo satírico e irreverente, com diálogos rápidos e caricatos, que subvertem as convenções teatrais tradicionais. A peça é caracterizada por uma linguagem e a crise social da época, o uso de elementos do teatro, de revista e do circo, que mistura o trágico e o cômico, intensifica a crítica social e política. Falando um pouco sobre interpretação e diálogo, o Rei de Vela pode ser visto como uma metáfora para a situação do Brasil como uma nação explorada internamente
e por potências estrangeiras. Bom, meu nome é Matheus Fernandes, sou do terceiro A, eu sou a dupla do Guilherme César. Ele já começou falando sobre a introdução da obra, do autor, fez o desenvolvimento do livro e então eu vou continuar na apresentação dele. Eu vou falar sobre a conclusão, porque ele já introduziu e já fez um desenvolvimento sobre o livro. Bom, continuando então, como conclusão, podemos dizer que O Rei da Vela é uma obra que continua a provocar e desafiar o público, mantendo sua relevância como uma crítica feroz ao capitalismo e ao imperialismo. O legado de Oswaldo de Andrade é evidente na forma como a peça ainda inspira debates sobre a sociedade brasileira e as relações de poder. A sua abordagem inovadora e a crítica social afiada contribuem para a importância contínua da obra na literatura brasileira. Então, com uma recapitulação, nós podemos dizer que exploramos o enredo e os personagens de O Rei da Vela. Discutimos temas centrais, como a crítica ao capitalismo, principalmente, e a decadência moral. E analisamos o estilo literário e o simbolismo empregados por Oswaldo de Andrade. Algumas curiosidades que a gente pode dizer sobre essa obra são as seguintes. O Rei da Vela é uma obra importante do dramaturgo brasileiro Oswaldo de Andrade, escrita em 1933. É um teatro modernista, que a peça é um exemplo de modernismo brasileiro e do estilo antropofágico de Andrade, que busca devorar e reinterpretar influências estrangeiras de maneira criativa. Sobre a crítica social, podemos dizer que O Rei da Vela é uma crítica mortal ao capitalismo e à corrupção. A história gira em torno de um empresário corrupto, simbolizando a exploração e a opressão da classe trabalhadora. Temos também influências e referências, que a peça é inspirada em várias tradições teatrais, incluindo o teatro de revista e o teatro do absurdo, além de ter uma forte influência do teatro expressionista europeu. Formato e estrutura. A peça tem uma estrutura não convencional, utilizando elementos de humor, ironia e surrealismo para construir sua narrativa e crítica. Censura. Na época de sua estreia, a peça enfrentou problemas com a censura devido ao seu conteúdo crítico e provocador. Então, esses elementos fazem de O Rei da Vela uma obra inovadora e desafiadora no teatral brasileiro. É... Bom, eu separei algumas perguntas interativas, além das curiosidades que eu anotei para dizer aqui, que seria como a crítica social ao capitalismo em O Rei da Vela se relaciona com a atualidade. Então, como que a gente poderia ver essa crítica ao capitalismo hoje, na atualidade? Uma pergunta que dá para deixar no ar, porque seria um bom assunto a ser debatido. E quais os elementos do estilo de Andrade vocês acham mais impactantes e por quê? É uma outra coisa que poderia ser bem debatido facilmente em uma hora de debate, porque tem os estilos e cada um pode ter uma opinião, debater e entrar num consenso legal aí, pode ser feito um bom debate. Então é isso. Obrigado pela atenção. Não tem muito mais o que dizer sobre o livro, porque o Guilherme introduziu, desenvolveu. Eu concluí, fiz perguntas e dei curiosidades. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Se tiver alguma pergunta que a gente precise responder, pode deixar nos comentários que a gente responde. E estaremos à disposição. É, então, essa foi a nossa apresentação. Espero que tenha gostado e obrigado. Só para concluir, para quem quiser continuar nesse assunto, recomendo a leitura de Macunaíma, de Mário de Andrade, para complementar a compreensão sobre o modernismo e a identidade brasileira. Como essa é a recomendação para complementar a compreensão sobre o modernismo e a identidade brasileira. Novamente, muito obrigado pela atenção.